louvando-te por todos os teus dias e levantando o seu nome. Somente em Cristo tudo é possível. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Enquanto nós continuamos cantando, as mães podem já levar as suas crianças ali, onde as irmãs estão esperando. Você tem liberdade agora para fazê-lo. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada a temer, nada a temer, nada a temer, tudo é possível, nada a temer. Amém? Então tá bom. Então vamos agora orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre nós. Pai Santo, já louvamos o seu nome, já adoramos o Senhor, já fizemos isso de todo o coração, e que o Senhor possa receber, porque estás aqui, como foi cantado no hino, estás aqui porque tu és fiel. O Senhor não pode negar a si mesmo. Se o Senhor prometeu estar sempre no meio de pessoas que estivessem reunidas em seu nome, o Senhor é fiel e não falhará. Ajude-nos, portanto, esta noite mais uma vez. Nós precisamos do Senhor. Nós dizemos como Moisés: se o Senhor não for conosco, nós não daremos nenhum passo deste lugar. Moisés sabia que sem o Senhor ele não daria conta. Nós também não daremos conta se o Senhor não estiver na frente, dirigindo, falando, compungindo os corações, exortando até, consolando também, trazendo o alimento fresco para as nossas almas. Nós necessitamos ardentemente deste leite, deste alimento, deste maná que vem do céu. Como Pedro disse, desejai ardentemente o leite que virá do Senhor para vocês. Ele está falando de uma comida espiritual e nossa alma só satisfaz com ela, Senhor. Que mais uma vez esta noite nós possamos aproveitar o máximo da Tua palavra aos nossos corações. Permita que ela venha na unção do Seu Espírito, que o homem saia de cena e o Senhor possa entrar em cena. E nós seremos abençoados em nome de Jesus. Amém. Então, em reverência à palavra,
Todos de pé, por favor, para lermos Isaías 49, versículo 15. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Será que pode uma mãe esquecer de um filho? É muito difícil. É muito difícil. Pode ser o filho que for. Não importa se ele é bom ou se ele é ruim, ela não esquece. Mas se, porém, diz Deus, acaso ela se esquecer, se ocorrer de ela esquecer, eu, todavia, diz o Senhor, não esquecerei de ti. Que Deus possa abençoar sua palavra. Vamos sentar. Eu estou feliz que Deus não esquece de nós. Deus não esquece de seus filhos. E essa é a causa de nós estarmos de pé, felizes e adorando a Ele. Amém? Que coisa boa. Então vamos falar de coisas referentes à mãe, a mulheres, qualidades. Você sabe que mulheres, elas sempre estiveram ao lado do ministério de Jesus. Se você ler Lucas capítulo 8, você vai encontrar isso na Bíblia. E as mulheres que estavam ao lado de Jesus não eram qualquer mulheres, não. Tinha mulheres importantes, mulheres ricas, que viviam ao lado de Jesus. Para quê? A Bíblia diz por quê. Lucas 8, versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Fazendas está se referindo dinheiro. Esta que era mulher do procurador de Herodes, era um oficial romano, de alta graduação, era um homem rico, era uma mulher que aceitou a palavra, creu na mensagem da hora a Cristo e andava. Porque o ministério de Jesus, ele andava com 12 discípulos, precisava de investimento material. Como é que ele ia viver, pregar, andar, viajar? Eles tinham suas necessidades naturais, tinham que comer, e outras, tinham que cuidar de suas roupas, fazer comida. E a preocupação de Jesus era só em pregar o evangelho, e junto com aqueles discípulos, e aquelas mulheres ajudavam. Por isso que o profeta diz que a melhor função que uma mulher tem, ela pode trabalhar, ela pode fazer o que ela fizer. Ela pode ser uma mulher que tenha suas habilidades, mas a melhor função que ela tem é cuidar bem do seu esposo. Lembra que quando a irmã Meda ficou doente, porque ela teve uma palavra de desobediência ao profeta? Ela bateu a porta. Já falei para vocês aqui, ficou nervosa. Porque também a gente até entende uma mulher daquela para ser esposa de um profeta, todo dia com gente em casa,
Todo dia tinha gente, tinha comida, cafezinho, quem sabe, para cá, para ali, para atender bem aquelas pessoas. Tem uma hora que fica estressante. Além da ausência do profeta, muito tempo fora de casa para fazer a obra, e ela sozinha cuidando daquelas crianças, tem hora que ela ficou estressada. Você, irmã, sabe muito bem disso. Mas ela foi chamada para isso. Que não é qualquer um que é chamado para certo tipo de coisa. Cada mulher tem um chamado também. E o profeta diz que quando Deus chama um homem, ele chama a mulher também para aquilo. Então ela era talhada para aquilo, mas ela não aguentou o tranco. Não aguentou a força da responsabilidade e ficou nervosa, porque as crianças, criar crianças, você sabe, quando é uma, duas, três, tinha a Rebeca, tinha o Billy, tinha a Sara, tinha o José, e 4 dentro de casa não é fácil, e tem hora que as crianças dão trabalho, e as louças lá para lavar, e o irmão Bruna chegou, ela estava nervosa, e o José tinha aprontado alguma coisa, e ela queria surrar o José, e não dava conta de surrar, e quando o irmão Bruna chegou, aproveitou, você tem que dar uma surra nesse José. E ele foi lá e conversou com José, porque sabe como era o coração de um homem de Deus. E ela não gostou disso, ficou brava porque ela queria que surrasse o José. E ela disse, mas também eu não aguento desse jeito, e você não fica quase aqui em casa e sobra para mim, e bum, na porta. Não é? E ele disse, coitada da minha esposa, ela tem razão. Eu realmente não paro em casa, eu realmente só fico fora fazendo a obra, e ela está nervosa, estressada. Isso foi o homem, William Branham, mas o Espírito Santo disse, não, ela não pode fazer isto, ela não tem direito de fazer isto. Porque ela fazendo isso, ela pensa que está atingindo o William Branham, mas ela está atingindo o ministério. Está vendo como as coisas vão? As coisas vão, porque tem uma parede de separação, um limite, que as esposas elas precisam entender isto. Por isso que a minha esposa ela tem que ter sabedoria para ela saber quando é o irmão Jorge ou quando é o pastor, quando é o homem ou quando é o ofício. Pode ser que ela fique estressada com o irmão Jorge, mas o irmão Jorge é falho. O irmão Jorge vai falhar, o irmão Jorge vai ter os seus momentos de natureza de homem, nervoso, e muitas vezes, porque também a obra exige de nós e atinge, mas ela tem que saber até onde ela vai, se ela está atingindo o irmão Jorge ou o pastor Jorge. E quando se atinge o ofício não é do homem, o ofício é de Deus. Por isso que eu digo que você, minha irmã, você também, que tem o seu esposo, que é um ministro, é um evangelista, você tem que cuidar com isso também, porque você é esposa de alguém que ele tem um ministério, ele tem um ofício. Um músico tem um ministério, e a esposa do músico precisa saber quando é que ele é o homem e quando é o ofício dele que está fazendo para Deus, e ela tem que respeitar aquilo. Você está me entendendo? Hã? Então, e você vê que essa mensagem ela é tão boa que ela nos ensina tudo. Como nós devemos nos portar, ela não é uma bagunça, que o lar é desequilibrado, desajustado, não. A grandeza dessa mensagem é que veio colocar a nossa casa em ordem, nossa vida em ordem. Você saber se posicionar como uma esposa. Não, eu sou esposa de um ministro da igreja. Mas o que ele é? Ele é um músico, e o músico é um ministro. Ele é um diácono. O diácono, você vê que os requisitos de um diácono é tanto quanto de um ministro. As exigências para que ele seja um diácono é tanto quanto do ministro, com pequenas diferenças, pouquíssimas. Um diácono. Então a esposa tem que saber com o que ela está lidando. Por causa daquilo, a irmã Meda contraiu um problema, um tumor que estava nela, que estava ali, que Deus estava com a mão para não deixar ele adiante, mas naquele momento a mão do Senhor foi tirada e o tumor veio à tona. E ela foi ter que hospitalizar, ela foi ficando ruim e ela ia morrer com aquilo.
Mas o profeta foi diante de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia da minha esposa, olhe para ela, cure ela, Senhor. Eu não quero ver minha esposa, ele está fazendo a obra de Deus e a esposa lá nas mãos dos médicos. Mas o Senhor ficou quieto, mas ele disse assim para o Senhor: Senhor, eu vou lhe contar uma coisa, toda vez que eu vou sair, ela cuida bem das minhas roupas, ela faz a minha mala, ela passa a roupa, deixa tudo bonitinho, Senhor, é isso que ela faz para mim. Aquilo moveu o coração de Deus. Oh, que coisa, quando você trata bem das coisas do seu esposo, das coisas dele, da roupa, que você faz isso com carinho, Deus move o seu braço para com você, porque quando William Branham disse isso: Senhor, ela cuida bem de mim, ela cuida daquelas crianças e ela cuida das minhas roupas para eu fazer a obra do Senhor. Aquilo fez Deus entrar em cena e curar a nossa irmã. Irmão, tem particularidades que nós precisamos aprender, que são coisas de Deus, para dentro de casa, para dentro do nosso lar. Você está me entendendo bem o que eu quero dizer? São coisas que eu quero destacar aqui esta noite. Por quê? Porque dentro da mãe, da mulher, da mãe, há particularidades tremendas. Por exemplo, uma mãe, ela quer sempre o bem dos seus filhos. Ela nunca quer o mal. Você quer ver isso dentro da Bíblia? Olha um pedido de uma mãe feito para Jesus. Ela não queria pouca coisa. Mateus capítulo 20, versículo 20, você vai encontrar isto. Veja só que uma mãe se aproxima de Jesus. Jesus estava ali andando e fazendo a obra, e uma mãe se aproxima dele e faz um pedido. Mateus capítulo 20, versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Era a mãe de quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João, que eram irmãos, eram os filhos de Zebedeu. Com seus filhos, adorando, ela primeiro adorou a ele e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ora, quem olhasse dizia assim: mas que coisa, os outros olharam assim, ela não quer nada, né? Ela só quer que quando Jesus estabeleça o seu reino, ela só quer que um sente à direita e o outro à esquerda, só isso que ela quer, ela não quer mais nada que isso. Ora, meu irmão, ela queria o máximo. E até houve um problema aqui, que eles acharam ruim por isso, né? Porque no versículo 24 você diz: e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2. Disseram: a mãe de vocês não quer nada, né? Só quer o melhor para vocês, e nós? Mas não é, irmão. Aquela mulher não estava agindo errado, ela estava agindo com sentimento de mãe. Porque uma mãe nunca quer o pior, ela quer o melhor para os filhos. Amém? Veja que quando a unção desceu na casa da irmã Hattie Moser, olha o que é o sentimento de uma mãe. Ela era uma mulher que tinha necessidades, financeiramente ela estava quebrada porque ela era uma viúva, tinha uma fazenda para cuidar, tinha necessidades financeiras, ela podia ter pedido dinheiro. Não podia? Podia. Inclusive o profeta disse que a unção era tanta que se ela quisesse dinheiro, $1 milhão caía naquela hora. E eu creio que caía para cumprir João 15:7. Eu falei aqui, e eu sei que os irmãos captaram, porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a irmã Hattie Moser estava nele, e as palavras dele estavam nela. Tanto que ela disse: tudo que tu estás falando é a verdade. Aí se cumpre João 15:7. Você pode pedir o que quiser. Não foi isso que foi oferecido para ela? Diz a minha filha que eu me agradei, ela pode pedir o que ela quiser. Naquele momento estava cumprindo João 15:7. E o homem disse: pode pedir o que a senhora quiser, aproveite. E ela ficou titubeando, porque ela tinha necessidade. A irmã dela era doente, ela podia querer. Quem é uma pessoa que está vendo a sua irmã aleijada e não quer ver ela ser curada?
Mas o que aflorou na vida da irmã Hatmose foi o amor de mãe. Quando ela olha os seus filhos ali, adolescentes, naquela fase mais difícil da vida, num momento conturbado da vida de um adolescente, que você sabe muito bem o que é criar adolescente. Quando ela olhou e disse, a minha dificuldade está com esses dois, que mesmo no momento da unção eles estão rindo do profeta, mas ela disse, eu rejeito o dinheiro, eu rejeito que a minha irmã seja curada agora, mas eu quero a salvação dos meus filhos. Oh, meu Deus, isso é sentimento de mãe. Quem é mãe que não quer ver a salvação de seus filhos? Quem é mãe que fica conformado em ver um filho desviado, um filho fora do caminho, um filho por caminhos errados, por influências erradas? Não tem uma mãe que seja mãe de verdade que não sinta isso. Não é verdade? Mas creia que João 15,7 pode se cumprir para você também. Se pode se cumprir para uma simples mulher que tinha uma pequena fazenda, mas que o profeta ia na casa dela, na tua também o profeta está, ele vai na tua casa. Mas se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim, é o segredo, e as minhas palavras estiverem em vós, vai chegar um momento que Deus vai dizer, pede o que você me quer, o que você quiser. Você está me entendendo bem isto? Porque, irmãos, o sentimento é este. Veja o que é sentimento de mãe. Uma mulher estéril que não pode dar à luz, seu ventre fechado. Mas era uma necessidade, porque o profeta diz que uma verdadeira mãe, a natureza de uma mãe é ter filhos. Ele fala isso na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, no parágrafo 97. O verdadeiro sentimento a natureza da mãe, a verdadeira natureza é ter filhos. Mas ele diz assim, mas hoje, às vezes, sabe o que elas fazem? Elas adotam um cachorro e um gatinho e jogam os seus filhos na rua. Deixa eles irem andar, fazer o que eles quiserem, perambular por lá, ela não está olhando o que ele está fazendo e ele vai para a rua, não sabe com o que ele está andando, o que é que ele está fazendo, mas o cachorrinho está ali em casa, está no colo, está sendo bem cuidado. Estou citando o que o irmão Brana está dizendo. Você sabe que aqui a nossa preocupação é pregar o que o profeta disse. Estou falando de sentimento de natureza de mãe. Você está me entendendo? Mas a verdadeira mãe, ela se preocupa com o filho. Porque Ana se preocupou, ela era estéril, não podia cumprir a natureza de uma verdadeira mãe que é ter filhos. Ela foi impedida por seu ventre ser estéril. Vamos para a Bíblia para você ver isso em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. E você vai descobrir uma coisa aqui importante, hein? Você, mãe, aprenda que eu estou falando de sentimentos de mãe. 1 Samuel, capítulo 1. Para aquela mulher era um opróbrio ela não poder dar filhos para o seu marido. E você sabe que o marido se preocupava, ele queria colocar a sua geração para frente. E se ele não pudesse ter filhos, porque você sabe que a geração ela é levada adiante através dos machos, de homens, não é as mulheres. A mulher vai dar, ela vai dar a geração para o outro que vai casar com ela. Mas o pai precisa de filhos homens para levar adiante a geração. Você sabe, né? Para ela era um opróbrio, porque Elcana tinha ela como esposa e amava. Não é que ele não a amava, ele amava, mas tinha outra, Penina. Mas só que Penina, meu Deus, tinha filhos. Deu filhos para Elcana. E aí a Ana, cada filho que nascia da Penina, para ela era um problema, porque a outra se sentia tal, porque estava dando, estava contribuindo para a geração do marido, e ela ali com aquele opróbrio. Amém? E ela disse, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ela viu que a coisa estava ficando feia. A outra até começou já a zombar e rir dela, porque a outra se achava melhor e começou a desprezá-la, e aquilo se tornou um mal cada vez pior para ela.
Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sempre é bom para o cristão, nós temos uma saída. Estar na casa de Deus sempre é uma bênção para mim, para você, para cada um de nós. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, olha, ela ainda exigiu, um filho varão, homem, porque você pode especificar o que você quer. Um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios. Só mexia com a boca, ela não falava, só mexia com a boca, tal era a aflição do seu coração. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te, aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: olha aqui a força do ofício, olha a força do ofício que vem sobre os filhos de Deus. Por isso que Deus levanta o ofício por causa do povo. Ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai ver no versículo 24, que ela teve o neném, ela ficou grávida. Ela conseguiu conceber aquele filho depois que foi abençoada pelo ofício. E o versículo 24, e havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. No versículo 26, disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, falando com o sacerdote, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Era por este menino que orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Tem uma coisa, meu irmão, tem um segredo aqui. Não é o fato só de ter o bebê. Não, mas ela fez um voto. E aquele voto é tão importante para nós hoje. Porque tem uma coisa, às vezes tem pessoas, mães que têm dificuldade com seus filhos, pais têm dificuldade com seus filhos, ainda mais na era que nós estamos vivendo. Uma era tão conturbada desta, com tanta influência errada que tem fora na escola, pessoas erradas, companhias erradas. Como é que nós vamos vencer esta era nessas crianças que estão vindo aí, se Deus ainda nos der mais tempo sobre esta terra? Mas tem uma saída: ofereça-o ao Senhor. Você entendeu o que eu disse? Por que você não oferece ele ao Senhor e consagra ele para Deus? Marcos, sua mãe não fez assim com você? Olha o que deu. Então é sinal que funciona. Quando ela viu que talvez ele tomasse um caminho errado, como o diabo muitas vezes se aproveita, ela foi: Senhor, eu consagro e ofereço esse menino a ti. E olha o que dá. Deus ouve, Deus atende. E aí ele faz uma obra e coloca as coisas em ordem e coloca ele para pregar a palavra. Ora, meu irmão, é muito melhor do que você entregar para Deus do que entregar para o mundo, para o pecado, para o diabo. Está dando trabalho? Oferece ele a Deus, consagra ele a Deus. Consagra ao Senhor o meu filho. Eu vou à tua casa e faço um voto de consagração. E deixe o resto com Deus.
Você crê na palavra? Eu creio que você crê na Bíblia. Se está aqui e funcionou para uma mulher, por que não pode funcionar para nós? Porque uma mãe, ela sempre quer o bem de seus filhos. Ela não quer o mal. Não é assim? Agora, veja que Deus, ele vai colocar as mãos em cima e vai abençoar. Ela quer o melhor. Ela quer o melhor. Veja o sentimento que é de uma mãe. O filho adoece tão pequeno. Isso que me chama atenção. Fica doente, dá uma pneumonia, ela vai no médico, o filho fica ruim, e quando ela está nas últimas no hospital, o menino morre. Tão pequenino, tão pequenino. 9 horas da manhã, ela está no consultório e o menino morre lá no hospital. E o médico diz, não tem mais jeito, morreu esta criança, a vida se foi. Mãe, leve para enterrar. E assinou o atestado de óbito, pneumonia dupla, criança falecida. E ela pega aquela criança, tão pequena, põe nos braços e vai para casa e pensa, vou enterrar meu filho, mas eu amo tanto esta criança, eu não queria enterrá-lo. Eu quero ele comigo. Mas como que vai ficar se está morto? Mas aí ela lembrou que tinha uma campanha do homem de Deus, William Branham, na cidade, e que o culto ia ser à noite. Ela tinha estado no culto anterior, da noite anterior com o bebê, mas não pegou o cartão de oração. O bebê ainda estava doente, mas ela não pegou o cartão de oração. Ela não podia ir na frente sem o cartão de oração, mas ela estava com o bebê doente. Mas ela viu quando aquele cego subiu na plataforma, um homem completamente cego, suas vistas de nascença cego, e Deus estendeu a mão sobre aquele homem cego e curou as suas vistas, e ele passou a ver na mesma hora, e ficou alegre e fez um reboliço dentro daquela reunião. Ela viu. E apesar de ser uma mexicana, a fé acendeu no coração dela. No outro dia ela está com seu bebê 9 horas morto, mas ela lembrou, o homem de Deus está ali. Se aquele homem cego pôde recuperar a sua vista através da oração do homem de Deus, o meu filho pode vir, ele pode vir tornar a vida para ficar comigo de novo. Eu vou no culto hoje à noite. Agora imagina a dificuldade daquela mulher, passando por cima de tudo e de todos, porque a família dizia, vamos na funerária, vamos fazer os procedimentos normais, para que a gente possa velar este menino. Não vou, eu vou primeiro no culto, mas está longe, é 9 horas da manhã, vai ser hoje à noite, não tem problema, mas eu vou no culto, primeiro eu preciso me encontrar com o homem de Deus. Quando é 6 horas, 7 horas, lá está ela com aquele bebê duro já, enrolado num pano, mas está lá no culto, aleluia. Quero um cartão de oração, não pegou o cartão de oração, não deu para pegar, porque era muita gente, e não eram tantos cartões distribuídos, ela não conseguiu pegar nenhum, mas ela estava lá. Louvado seja Deus, aleluia. E aí a fila de oração começa, e quando o profeta diz, forme a fila de oração, ela corre para a fila de oração, mas não podia, era desordem, ninguém podia entrar naquela fila se não tivesse um cartão, e ela disse, eu vou entrar, porque eu tenho uma necessidade, e eu quero alcançar, não tem nada que vá me impedir. Aí vem o primeiro diácono e diz, a senhora não pode, mas um diácono vai segurar uma mulher com uma fé tão grande daquela? Não pode. Ela simplesmente deu a volta e disse, eu vou conseguir. Aí o diácono viu que não tinha possível, chamou outro, quando vê, meu irmão, estava todos os diáconos ali para tentar impedir aquela mulher, e o profeta diz, ela passava por baixo da perna de um, e quando um se abaixava, ela passava por cima da costa, mas ela estava agarrada com aquela bebê. Ela disse, eu preciso chegar naquela fila de oração. Isso é sentimento de mãe. Bendito seja Deus. E o profeta estava numa cidade que era do México, ninguém quase conhecia ele ali. E ele disse, irmão Mori, ainda não tinha orado por ninguém, irmão Mori, você é meio parecido comigo, você não tem muito cabelo, como eu também não tenho. Desça lá, irmão Mori, ore por ela, porque talvez ela vai pensar que sou eu. Aí ela vai se acalmar, porque o problema é que estava causando um tumulto, porque a fé daquela mulher era muito grande.
E quando o irmão Mori diz, tá bom, irmão, eu vou orar por ela, pelo menos vão acalmar para o senhor poder orar pela fila de oração. Mas quando o irmão Mori vai descendo para lá, que ele vai descendo as escadas, o profeta olha desse lado e ele vê uma visão rompe perante ele, e ele vê um bebezinho mexicano rindo para ele, assim com aquelas bochechas, rindo alegremente para ele. Disse, irmão Mori, pare aí! Não precisa mais você vir orar. Mande a mulher vir aqui. Mande a mulher vir aqui. Aleluia. E ela chegou diante do homem de Deus, do profeta, com aquele bebê duro que estava ali, inerte, desde 9 horas da manhã morto, já enrijecido, já frio, já não tinha mais condições, mas estava ali. E aquela mulher olhou para ele e disse, padre, ele disse, não sou isto, não me chame assim, mas deixe. Ela não entendia a linguagem dele, ele também não entendia muito a linguagem dela, mas ele botou as mãos sobre aquela criança, a fé daquela mulher pulsava, a fila estava lá, mas ela não precisou de fila de oração. Ele disse, Senhor, tu acaba de me mostrar uma pequena criança rindo para mim, se esta criança eu sinto que é ela, eu ponho minhas mãos agora, que a vida venha nele. Daqui a pouco o lençolzinho começou a se mexer, e o menino começou a gritar, e começou a chutar para cá e para ali. Tire o lençol, devolveu a criança viva na presença de sua mãe. Por quê? Porque o amor de uma mãe fala muito mais alto. Levaram de manhã para o doutor. Nós precisamos comprovar isso por papéis. O senhor que deu, sim, foi eu que atendi esta mãe, e foi eu que atendi essa criança, e ele morreu no meu consultório, e eu dei o atestado de óbito. Então tá, pode rasgar. O Senhor Jesus deu a vida novamente para ele. Bendito seja Deus. Isso é amor de mãe. Amor de mãe. Mãe faz qualquer coisa por filhos. Eu estou contando coisas que aconteceram e que você vai ver que isso dentro da Bíblia são coisas tremendas. Porque nós precisamos aprender com estes sentimentos, com estas mulheres. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela foi admirada. Admirada. O nome dela era Abigail. Você já viu falar de Abigail? Abigail, você sabe como é a história de Abigail? Quem sabe o nome do marido da Abigail? Nabal. Abigail significa, o nome dela significa motivo de alegria. Mas Nabal era o contrário. Abigail era só alegria e o Nabal era só tristeza. Porque Nabal era grosseiro, ele era mau, seu coração era mau, mas Abigail era uma mulher alegre. Mas quando eu li essa história, eu fiquei tocado pela atitude dessa mulher. Ela era uma mulher inteligente e muito agradável. E quando uma mulher é inteligente, que uma mulher sabe se posicionar, a Bíblia chama ela de mulher sábia. Quando uma mulher sabe se comportar em casa, não ser aquela mulher que sabe se posicionar dentro do lar, não é aquela mulher briguenta, que não sabe distinguir quando o marido chega, se ele vem cansado, se não vem, ela não quer saber, ela já vai trazendo um caminhão de coisas na cabeça dele. Ele já vem estressado do serviço e ela está esperando com uma carreta de estresse para ele. E ele chega, ela só aperta o botão e derrama tudo na cabeça dele. Ela vai matar ele. Não, eu estou falando para você porque essas responsabilidades Deus coloca sobre as mulheres. O lar gira em torno da mulher, pode ver, o marido é o cabeça, mas o lar está girando em torno dela. É ela que tem a responsabilidade de edificar ou jogar embaixo. Não é isso que diz a Bíblia? A mulher sábia edifica, mas a tola, que não é sábia, não é inteligente, com a própria mão ela empurra e derruba tudo, e põe tudo por terra. É isso que acontece aí fora. Por isso que os lares são destruídos. Por falta de sabedoria de mulheres. E não
adianta, irmão, botar a culpa no homem. Porque o homem está certo, os homens têm suas falhas, eles não são também perfeitos, eles são cheios de falhas, mas você tem que cumprir a sua obrigação. O que é para você cumprir, cumpra. Porque aqui está o exemplo de uma mulher que eu vou ler para você, que soube se posicionar. Davi estava no deserto com seus homens, aqueles 400 homens. Ele precisava comer e dar comida para os seus homens. E ele tinha encontrado com os pastores de Nabal. E o Nabal era um homem riquíssimo, com muitos pastores, muito gado. E eles precisavam de muitos lugares no deserto para pastar. E no deserto os pastores tinham estado cuidando dos rebanhos de Nabal e encontraram Davi com seu bando. Só que Davi os protegeu, ele fez uma boa amizade com os pastores de Nabal. Essa era a qualidade de Davi, porque Davi é um tipo de Cristo. Você sabe disso. Tratou bem dos pastores de Nabal, guardou eles enquanto as ovelhas estavam ali. Davi com seus homens guardavam eles, protegiam de ladrões, para não roubarem o gado, para não pilharem o rebanho de Nabal. Davi só fez bem. E quando foi um dia, Davi precisou de comida. E ele disse assim: olha, lá está a fazenda do seu Nabal. E pegou 10 dos seus homens e disse: vão lá com Nabal, porque ele está tosqueando as ovelhas. Ora, quando está tosqueando as ovelhas, eles fazem festa, tem churrasco de ovelha, e ele tem muita comida agora lá. Então diga para eles que eu encontrei, conte para eles que nós encontramos, tratamos bem dos pastores, falem para ele dos bens que nós fizemos e que agora nós estamos precisando que ele mande comida para nós. E os 10 foram lá. Ó, seu Nabal, bom dia, nós somos pastor, nós somos do exército de Davi. Nabal era da família de Calebe. E nós pertencemos ao exército de Davi, ele está aqui no deserto, nós encontramos seus pastores, tratamos bem e tudo mais, e agora nós queremos que o Senhor... Abre 1 Samuel 25 e você vai encontrar essa história que eu vou ler para você. Agora está precisando que o Senhor mande comida para eles, porque nós precisamos comer, nós estamos com fome. Sabe o que o Nabal respondeu? Está no versículo 10 do capítulo 25 de 1 Samuel. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge do seu senhor. Será que o Nabal era o único em Israel que não conhecia Davi? Se a fama de Davi tinha ido longe, tinha vencido o gigante, todo mundo conhecia o Davi. Será que era só o Nabal que não conhecia ele? Esse Nabal estava muito fora, eu acho. Eu acho que nem na igreja ele ia. Ele era de Israel, mas acho que no culto ele não ia, porque nem Davi ele conhecia. Porque ele perguntou: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria ao homem que eu não sei nem de onde vem. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, e disse: olhe, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm sido muito bons para nós, e nunca fomos agravados por ele, nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra a sua casa. Ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Davi disse: nós vamos matar todos os homens, não vai ficar nenhuma criança de pé na casa de Nabal. O mal já estava determinado. O desastre ia acontecer, aquela família ia ser dizimada, só as mulheres que iam ser poupadas, mas os homens, os servos,
todo macho que tivesse homem, até criança, ia ser morto. Davi ia matar todo mundo. Mas aqui é que entra a sabedoria de uma mulher. Versículo 18. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figos passados, e pôs sobre o jumento. Isso não era o pobre não, gente. E disse ao seu jovem: ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. Isso, porém, ela não falou nada para o seu marido. Versículo 23, aqui que vai a sabedoria. Eu gostei do que ela disse. Vendo, pois, Abigail a Davi, ela encontrou com ele. Quando ela desceu com aquele jumento e os servos, Davi vinha subindo furioso com seus homens. E quando, pois, Abigail viu Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que tu enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão se te salvar-te. Agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Olha as palavras dela. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com meu Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, olha a palavra dela, ela cria que Davi seria ainda um rei em Israel. Isso é revelação, meus irmãos. Uma mulher que tinha revelação, ele estava ali como fugitivo, mas ela olhava para ele e dizia: esse aí será ainda um dia um rei sobre Israel. É isso que ela está dizendo. E ela disse assim: então o meu Senhor não te será por tropeço, versículo 31, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramar-te, nem tampouco o haver se salvado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou de sua mão o que tinha trazido e disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E ela impediu que o mal viesse sobre a sua casa. Essa é a verdadeira atitude de uma mulher que é uma verdadeira mãe. Por quê? Porque os filhos de Belial estão contra os lares, estão contra a casa, inimigos, espíritos contra a sua casa. Mas você tem que ser uma sábia, que tenha a revelação de Deus, para você saber como você deve fazer. Você deve ir ao encontro do seu Davi, que é um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo, porque você vai ver que Deus estava olhando tudo isso. Ele viu a atitude de Nabal, que era mal, mas viu a atitude boa de uma mulher que era sábia, e fez com que aquele homem fosse impedido de fazer o mal.
A Bíblia diz, você vai encontrar aqui depois, que 10 dias depois, não precisou. Quando ela voltou para ali, ela voltou para casa quietinha, não precisou ela fazer nada, não precisou ela tomar atitude nenhuma. 10 dias depois, Deus estendeu a mão e matou Nabal. Você está me entendendo? 10 dias depois, Deus estendeu a mão sobre Nabal e tirou a sua vida, por causa da atitude que ele teve para com um que era um representante de Cristo. E o que é que aconteceu? Se você ler o versículo 40, você vai... Versículo 38, e aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Você está lendo? Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Olha a atitude da noiva. Ela se humilha. A noiva não é exaltada, ela não tem o nariz empinado, ela é humilha. Olha o que ela disse, servirá de criada para lavar os pés do criado do seu senhor. E Abigail se apressou, se levantou, montou no jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Você não vê um quadro aqui de Cristo e a noiva? Quem era que mandava em você antes? Era um Nabal, era um espírito errado, era um maligno de coração cruel. Mas a noiva, ela já traz dentro de si uma característica especial. Ela traz a sabedoria, ela traz a beleza, ela traz a formosura já dentro dela. Ela não é propriedade de Nabal, mas ela é de Cristo. E a noiva, ela já vem com isso dentro dela. Ela não é... A característica da noiva não é fazer briga, não é colocar lenha na fogueira, não é jogar gasolina no fogo para estar mais para ver o circo pegar fogo. Não, é aquela que aplaca, é aquela que olha, ela desvia o mal, ela se coloca na frente, se ela puder dizer, não é isso não. Ela defende a sua casa, ela defende o que é dela, defende a família, para que não venha o mal sobre aquela família. E quando ela tem essa atitude, o que é que acontece? O tipo de Cristo que é Davi, depois vem e casa com ela. Não sei se você está entendendo a profundidade do que é isso aqui. Por isso que eu amo esta mensagem, porque esta mensagem veio para colocar nossa vida em ordem, veio para colocar o nosso lar em ordem, veio para colocar as nossas atitudes em ordem, o nosso trabalho em ordem, toda a nossa vida colocada em ordem. Esta mensagem veio fazer isso. Por isso que a gente trabalha com as famílias. Nós queremos que você seja feliz no seu casamento. O pastor, ninguém melhor do que o pastor, querendo a tua vitória, o teu sucesso, que você seja feliz, que você tenha um lar equilibrado, que não tenha briga, que não tenha confusão, que não tenha problemas, que Satanás não tenha um pezinho, nem uma unha dele dentro da tua casa, dentro do teu lar. Nós não queremos isto. Por isso que há princípios bíblicos. O que Davi admirou? Foi a inteligência, a sabedoria de Abigail. E ela está representando o quê? Essa noiva aqui, que essa noiva não é uma qualquer, ela não é tola, ela não age de qualquer maneira, ela não age como o mundo age, ela age pela sabedoria divina, por algo que Deus tem colocado nela. É por isso que ele tem prazer. E aí quando Deus põe o Nabal para correr, que Nabal morre na sua vida, mas você se torna uma esposa de Cristo para casar com ele, com a sua vida em ordem. E a esposa de Cristo, ela tem a vida em ordem, ela não tem uma vida de qualquer maneira. Não importa se você tem um Nabal em casa. Ah, mas eu tenho um Nabal lá em casa. Mas você acha como Abigail?
Tá certo? Esse é o seu dever. Essa é a sua atitude. Você está me entendendo bem? Parece uma coisa assim, mas é uma coisa maravilhosa isto. Deus tem conselhos para o lar, para a família, para mães, para pais. Deus está dizendo, será que pode uma mulher se esquecer de seu filho a quem ela ama? Eu olho para essas meninas com esses meninos novos, eu vejo o desvelo, o carinho, eles estão ali, ó. E elas estão com ele no colo, outro está com outro no braço para cá, outra está empurrando no carrinho ali. É o desvelo de uma mãe. Não é verdade? Ela não esquece. Se ele chorar, ela corre. Pode chorar 3 horas da manhã, ela acorda, ela vai lá, ela vai ver o que é que está correndo, vai ver o que está precisando. Se precisa do mamá, providencia. Não importa a hora, 2, 3, 4 da manhã. E se tiver que passar a noite inteira acordado quando está doente, não passa? Passa. Nem sente sono. Por quê? Porque tem o amor fluindo ali, tem algo naquele coração que é divino, que tem um desvelo, que não abandona, que não deixa. Mas se essa um dia vier a esquecer, diz o Senhor, eu não esqueço de você. Meus olhos estão sobre você, minha mão está sobre você, meu cuidado está sobre você. Deus é um Deus tão maravilhoso que para Ele é milhões de vezes mais do que o amor de uma mãe. É o amor que Deus tem por nós, por mim, por você, por minha vida, por minha família. Ele está para cuidar de nós. Você está feliz por ter o Senhor em sua vida? Que sejamos atitudes de Abigail, mas não sejamos atitudes de Mical. Quem era Mical? Filha de Saul, que deu para Davi porque ele conquistou um gigante. Foi dada para ele assim. Mas Mical não era Abigail. Mical não gostava das coisas de Deus. Quando Davi traz a arca, que ele vem dançando na frente da arca, porque a arca estava vindo para Jerusalém, e ele dançava com todas as suas forças, levantava as pernas, ele não queria nem saber, ele estava em regozijo diante de Deus. Mas Mical não estava acostumada com isso, ela não estava acostumada com as coisas de Deus. Irmã, você precisa conhecer quem é Deus, ter experiência. Uma mulher precisa ter experiência com Deus. Uma mãe, para ser uma mãe, ela tem que ter experiência com Deus. Saber, conhecer a palavra, conhecer a mensagem que você está seguindo. O que é esta mensagem? Se você soubesse a grandeza, a profundidade, a sabedoria, a revelação que é isso aqui, ora, você vivia com isso aqui debaixo do braço. Mical não conhecia a revelação. E ela despreza Davi. Ela vê Davi dançando na rua, ela disse, meu Deus, isso não é o meu esposo. Isso não é atitude de rei. Meu Deus, levantando as pernas desse jeito, aparecendo a sua roupa de baixo. Meu Deus, isso não é o meu marido. Você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 6. E quando Davi deixa que acaba aquela cerimônia, ele chega em casa, Mical vai lá com ele. Em vez dela receber o seu marido bem, ela diz assim, como é que tu tens coragem de fazer uma coisa dessa? Isso é uma vergonha. Mas mulher, eu só estava feliz, alegre, louvando a Deus. Não interessa se tu estava louvando a Deus, levantando a mão. Não interessa se tu estava trazendo a arca. Tu não pode fazer essas coisas que tu estás fazendo. Isso é uma vergonha no meio do povo. Tu tens uma posição. Sabe o que aconteceu? Por causa disso, Deus fechou a madre de Mical. Ela não gerou filhos. Ela não pôde ter condições de dar um filho para Davi sequer. Ficou estéril, não produziu nada. E isso se tornou um opróbrio para ela. Porque não foi uma mulher sábia, não entendeu. E aqui eu estou te ensinando. Minha esposa tem que me entender que eu tenho 2 mulheres, sim. Eu tenho ela e tenho a igreja. E ela tem que saber dividir. Qual é a parte dela e a parte da igreja? Que eu tenho que cuidar da causa, da obra. A minha função, o meu ofício diz isso. E ela tem que ter sabedoria para saber. Quando eu estou me alegrando no Senhor, ela tem que se alegrar comigo, porque a minha vitória é a vitória dela também.
A minha alegria tem que ser a alegria dela também. Se Mical tivesse a revelação, ela também se alegraria, ela também dançaria. Davi, deixa eu me juntar a ti, vamos adorar o Senhor. Levanta a perna, não tem problema, vamos juntos, mas nós vamos adorar. Por quê? Porque a arca, a palavra está vindo para casa. Louvado seja Deus. Oh, meu irmão, eu estou pregando hoje para as esposas. Vai ter hora que eu vou pregar para os maridos, mas eu estou pregando para você. Quando você vê o seu esposo fazendo qualquer menção com a palavra, não ria dele, não distrate ele, não menospreze ele, mas incentive, diga isso aí, marido, traga a arca para casa. Isso é vitória para a nossa família, é vitória para mim, vitória para nossos filhos. Nosso lar será melhor quando a arca entrar. E se tu estiveres alegre, eu quero me alegrar também contigo. Meu Deus, incentive ele, faça o melhor que você puder. Se ele não consegue fazer sozinho, ajude ele. Puxe a palavra dentro de casa, diga, vamos sentar aqui, sente junto comigo, vamos ler um versículo, mas vamos adorar o Senhor juntos. Isto será bênção para a nossa vida. Você será uma mulher frutífera para Deus. Quando você vê, o seu ventre não será estéril. Quando você vê, você está produzindo os frutos do Espírito. É isso que Deus quer ver em lares, em vidas. Isso precisa ter dentro da minha casa, precisa ter dentro do lar. Isso será uma ajuda para a igreja. O pastor terá menos trabalho em certas áreas, de ter que estar arrumando aqui, e juntando os pedaços ali, e segurando para não virar. O pastor não tem essa função de estar segurando para não tombar, não é preciso. Se você tomar atitudes dentro de casa, atitudes que uma mulher deve ter, não como Mical, mas como Abigail, aleluia. Não importa quem seja, mas se ele estiver adorando, adore. Se seu filho está adorando, adore. Fique alegre se a arca estiver sendo trazida para dentro de casa, porque a arca é um tipo da palavra. A derrota de um lar é se a arca não estiver ali. E hoje está sendo muito difícil, porque ao invés de entrar a arca, entra outras coisas. E o lar que é regido por outras coisas, Deus sai fora, e é a derrota daquele lar e ele cai. Se você deixar o WhatsApp tomar conta da sua casa, e você ficar só lá no WhatsApp, sua esposa para o outro lado, e para cá, o WhatsApp para cá, para outra, para ali, e mensagem para cá, e mensagem para ali, e a arca não entra, o lar vai cair. E não chame o pastor para juntar, não. E fique atrás destas coisas de só atrás, eu tenho que ver como é que está, e atrás dessas coisas por aí, que você sabe muito bem o que é, que se prega todo dia aqui, será a derrota do teu lar, derrota da tua casa. E não me chame para juntar não, que eu não vou. Por quê? Porque eu estou te ensinando, traz a arca para dentro de casa, traz a arca para dentro de casa. Ontem eu estive falando com uma irmã e ela chorava para mim, pastor. Eu quero dizer uma coisa sincera, eu já estou enojada deste mundo. O que eu estou sentindo lá no meu trabalho, eu já não me sinto mais à vontade. Eu já não quero mais escutar aquelas conversas terríveis. Eu não quero mais me juntar àquele grupo. Está acontecendo alguma coisa comigo. Dentro de mim está clamando por algo. Eu digo, irmã, essa é a coisa que a noiva vai sentir nos últimos dias. Ela vai se enojar das coisas deste mundo, das coisas erradas, das palavras deste mundo, das piadas sujas deste mundo, da porcaria deste mundo. Ela vai se enojar. Ela vai clamar por algo. Ela quer o Espírito Santo, ela quer o sinal, ela quer sair deste mundo. É isso que nós estamos precisando. Vai ter que chegar a hora que nós vamos ter. Eu tenho que vir, nem que seja um, nem que seja dois. E aqui está a diferença, eu não me preocupo. O meu dever é pregar a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não sei se todos irão, mas eu sei que a noiva vai clamar, Maranata, nós queremos que tu venha, Senhor Jesus. Nós não queremos mais esse mundo. Louvado seja Deus! E a esposa eleita do Cordeiro é essa, é aquela que quer o Cordeiro, ela quer a bênção, ela quer o Espírito Santo. E o profeta diz, se dentro de você tiver um clamor, é porque tem um fundo para responder. Se tem um fundo clamando aqui dentro, é porque tem um fundo para responder em algum lugar. Se você sente sede, é porque tem água para beber em algum lugar. Senão você não sentia sede. Se Deus criou uma barbatana num peixe, é porque tinha uma água para ele nadar. Senão não há motivo de ter barbatana
batendo em peixe se não tem mar, se não tem rio para ele nadar? Mas se tem um desejo pelo Espírito Santo dentro de você, ele está em algum lugar para te encher, para preencher tua vida, para vir sobre ti, para aplicar o sinal. Aleluia! Eu estava falando nesta manhã do anjo da morte passando. E ele está aí, ó, bem na frente da nossa casa. O anjo da morte passando. Anjo da morte. E eu estou falando de morte espiritual. Morte espiritual. Se ele passou no Egito, na hora da saída, ele está passando aqui também. Na meia-noite. À meia-noite. A era mais negra do que essa que nós estamos vivendo? Mais terrível do que nós estamos vivendo? Não. À meia-noite os porteiros estão se cruzando. E agora, meu irmão, o anjo da morte está aí, entrando em lares, entrando em igreja, entrando em denominação, entrando em religião, entrando em igreja da mensagem. Está matando espiritualmente. E entra sorrateiramente que você nem percebe, empurrando coisinhas para dentro da sua casa, empurrando coisinhas para dentro da sua casa, e você está bem ali, tranquilo, olhando para cima e não está vendo aonde o Espírito está agindo. Quando você despertar já é tarde, o dano já está muito longe, porque as coisas são feitas escondidas. Ele está corroendo as escondidas, corroendo. Quando você abrir o olho, a coisa já está feia para voltar atrás. O anjo da morte está lá, assolando e entrando. Mas Deus disse assim, olha, tem uma coisa, para o meu povo tem uma diferença, nós vamos comer o cordeiro, e nós não queremos comer só uma parte do cordeiro, não adianta comer a coxa do cordeiro só o peito do cordeiro, as coisas melhores do cordeiro, tem que comer todo o cordeiro. Come a cabeça, come a fressura, come Gênesis, come Êxodo, come Deuteronômio. Aleluia! Come Salmos, come Isaías, mas come também Apocalipse. Come todo o cordeiro. Glória a Deus! Louvado seja o seu nome por isso. Não tem negócio de comer cordeiro de qualquer jeito, não. Não se come cordeiro de qualquer jeito. Não se lê Bíblia de qualquer jeito. Não se lê mensagem de qualquer jeito. Se você lê a mensagem de qualquer jeito, ele não faz efeito na sua vida. Bíblia lida de qualquer jeito não faz efeito na sua vida. Tem que ser comido, assado. E para assar tem que ser com fogo. E o fogo de quem? Do Espírito Santo, para colocar isso na sua vida. Aplicar isso na sua vida. Deixe o Espírito Santo assar ele. Assar, então você come esse cordeiro. Aí você vai entender Deuteronômio 22:5. Você vai entender, aleluia, 1 Coríntios 11. Você vai entender qual é a atitude de uma mulher com o seu cabelo, com o seu vestido, com a sua roupa, jogando fora o que não presta na sua vida. Mas tem que aparar o sangue do cordeiro e vir colocar na fresta, colocar na verga da porta, pintar mesmo, para deixar bem vivo, bem pintado. E Deus diz assim, o anjo da morte passará, e eu só uma coisa vou reconhecer. Não quero saber se seu pai é crente, se não é, se é da mensagem, se é pregador, se é evangelista, se ele tem tanto tempo de mensagem, se ele ora ou não ora. Eu não quero saber nada disso. Eu quero ver o sangue. A única coisa que eu vou reconhecer é o sangue. Se eu ver o sangue, eu passarei por cima. Mas se eu não ver o sangue, eu entrarei e o primogênito será dizimado. Não precisa nem ler. Êxodo 12. É a única coisa que Deus vai reconhecer. Não adianta ser da mensagem e não ter adoção. Passa 40 anos na mensagem e não tem adoção. Essa é a grande diferença dentro da mensagem de pessoas que vêm, passam um tempo ficam, e não ficam, vão embora.
porque ficou só na mensagem, mas a mensagem não entra neles, não tem jeito. Eles ainda têm jeito de denominacionais, eles ainda têm cacuete denominacional, eles ainda gostam de muita coisa da denominação. Essa mensagem veio me arrancar da denominação. Se disser que somos iguais, o meu profeta diz, nós não somos iguais, nós não somos o mesmo povo. A noiva é separada, a noiva é um povo peculiar, é ela que casa com o cordeiro. E não tem que ter um pedaço do mundanismo nela. E aqui está a grande diferença entre o que vai subir e o que vai ficar. Pode ser que um dia chegue, para aí você sente na cadeira, mas eu não tenho aqui alguns para ministrar mais. Pode ser que outros assumam o lugar e o culto continua, e continua adorando. Tu és fiel, Senhor, mas o rapto já aconteceu, já foi, com poucos que estavam preparados, não serão todos. Deixa eu te dizer, porque tem muita gente com uma vida frouxa, sentado na cadeira da predestinação, achando, não, eu sou eleito. O eleito mostra que ele é eleito, porque ele luta pela primogenitura, ele briga pela primogenitura, ele não sossega enquanto ele não consegue, ele não descansa. Louvado seja Deus por isto. Ele luta, ele não tem direito, como você diz assim, eu acho que eu não tenho direito, eu sou fraco, Jacó também era fraco, mas ele diz, eu quero, eu sou todo torto, mas eu quero, eu sou falho, mas eu quero, e dentro do coração dele aquilo pulsava, e é isso que Deus olha. Deus não está nem aí para Esaú que está sentado, eu tenho por direito. É meu, e nada vai me tirar. Pode me dar esse prato de lentilha aí, trocando por comida. Comida deste mundo, comida de Satanás. Porcaria que Satanás tem dá para dar. A noiva é diferente, ela vai atrás do pastor, mas ela pode passar na feira da vaidade, como o profeta disse, que aquele pastor ia levando aquelas ovelhas, e elas iam passando no meio da feira, e de um lado tinha as frutas, do outro lado tinha coisa que a ovelha gosta, mas elas não olhavam para o lado, elas olhavam para o pastor, e elas iam atrás dele, e passaram no meio da feira, e chegaram do outro lado. O diabo tem uma grande fera, mas você vai atrás do pastor, o sumo pastor, Jesus Cristo, a palavra. Aplique o sinal, e se for aplicar o sinal, tem que jogar fora a saia curta. Tem que jogar fora as modas, tem que botar a televisão de fora. E eu não digo só a televisão, eu digo sim a internet, o Facebook muitas vezes, e colocar essas coisas para fora. Tem que jogar fora para aplicar o sinal. Ficar de pé e vamos orar. Eu não estou louco. Eu vos amo em Cristo. Eu preciso mais do que vocês. Você pode adorar. Senhor, minha parte eu fiz, agora é o Senhor. Se o Senhor quiser edificar alguém esta noite, faça isto. Essa é a minha parte, eu não tenho mais nada a ver daqui para frente. Minha parte é aplicar a palavra. Quem faz a obra é o Senhor, é a sua igreja, é a sua noiva, seus filhos.
crianças, como cuida de